Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos acolha a todos, que nos sintamos envolvidos pelo seu infinito amor, para que cada um de nós saia daqui nesta noite com o coração mais repleto de esperança, de bom ânimo, de fé e de disposição para fazermos lá fora o que o mestre espera e conta conosco para poder fazer. É para mim uma alegria imensa poder estar aqui em Olímpia pela primeira vez. Agradeço a casa pelo convite. Desejo desde já a casa muitos anos de trabalho, muitos anos de serviço, de luz na seara com Jesus. E que saiamos todos daqui então com essa fome que todos temos do Mestre, do seu Evangelho, um pouco mais saciada e, portanto, um pouco mais fortalecidos para o trabalho que nos compete. E o tema que nós propusemos nesta noite é, poderíamos sem sombra de dúvida dizer, um dos aspectos, um dos recursos ou uma das ferramentas mais importantes em nossa jornada espiritual, seja no corpo, seja fora dele. Enquanto ainda não alcançarmos a perfeita integração com o nosso Pai, com a sua divina vontade, será um recurso ao qual teremos de recorrer ainda inúmeras vezes. Mesmo quando lá chegarmos, ainda assim, precisaremos desse recurso, a fim de estarmos sempre muito bem integrados ao Criador e à sua vontade. O próprio Cristo, que é para nós o referencial, o modelo maior, sendo ele já um espírito puro, mesmo ele recorreu muitas vezes a esse recurso ao longo de sua tarefa, ao longo de sua missão, não somente nos momentos culminantes, naqueles momentos de maiores testemunhos, mas também para as tarefas, digamos assim, cotidianas. No trabalho do dia a dia, muitas vezes, vamos ver os evangelhos nos narrarem que Jesus se utilizava também desse recurso. O recurso do qual falamos, que é para nós essencial e que tantas vezes não tem sido talvez bem olhado, bem utilizado, bem cultivado, é o recurso da prece. Prece. Então hoje nós vamos tentar entender um pouquinho melhor, à luz, claro, do Evangelho do Cristo, das suas lições, como também da doutrina espírita, com todo o arcabouço de revelações que ela nos traz, com os desdobramentos, as explicações que ela nos traz em relação ao Evangelho, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que seja de fato a prece, como podemos cultivá-la com proveito e qual é a sua importância para todos nós, espíritos ainda em jornada, ainda em caminhada, especialmente os que aqui estamos encarnados, com todas as limitações que a matéria nos traz, com todas as dificuldades, com todas as lutas. É a prece um recurso fundamental para que consigamos avançar tanto quanto nos seja possível e também, segundo nos propomos, quando para cá nós retornamos. Então será essa a temática da nossa noite. Mas, para começar, creio, um primeiro ponto importante é justamente passar por uma definição do que seja prece. Porque a definição em si já vai trazer alguns aspectos novos de reflexão, renovando alguns atavismos que nós trazemos com relação a esse recurso. Porque muitos de nós, em experiências pregressas, tomávamos a prece simplesmente como um ato mecânico, um gesto mecânico, algo que estivesse muito mais relacionado com a postura exterior, com as palavras que eu me utilizo, com a forma como que me porto durante o processo da prece, do que efetivamente com relação a algo íntimo, a algo interior. Então, ao definirem a prece, ao falarem do caráter geral da prece em O Livro dos Espíritos, os Espíritos logo de cara já vão nos trazer muitas reflexões e um convite a pensarmos o que realmente nós temos valorizado na prece. Porque muitas vezes não estamos talvez assim tão satisfeitos com a prece, muitas vezes tememos, por exemplo, fazer uma prece em um grupo, temos vergonha, temos dificuldade, mas o que está por trás disso, senão muitas vezes uma incompreensão do que realmente seja a prece?
do que realmente é uma prece proveitosa. Então, os Espíritos vão nos falar do que seja a prece, logo na primeira parte, ou na primeira das leis morais que vão desdobrar em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando vão falar da lei de adoração, falam ali da prece, dos seus caracteres, das suas características, da sua definição e da sua finalidade. E quando vão falar, então, da sua definição, os Espíritos nos dirão: orar é pensar em Deus, é entrar em comunicação com Ele, é nos aproximarmos dEle. Então é muito mais uma questão de postura íntima, é muito mais uma questão de espírito do que quaisquer aspectos exteriores. Forma, tamanho, beleza. Com essa simples definição já vão caindo no degrau da importância, descendo lá aos últimos, a fim de que se ressalte o que realmente é importante. Orar é, de algum modo, buscar conectarmos mais intensamente ao Criador. Buscarmos senti-lo. Buscarmos ouvi-lo, não, é claro, com os ouvidos do corpo. Porque aprendemos também com a doutrina espírita que o Criador não está lá, num local distante. Como Kardec bem vai esclarecer, por exemplo, no capítulo 2 do livro A Gênese, quando fala de Deus, quando fala da sua providência divina, ou seja, desse cuidado amoroso que Deus tem para com todos os seus filhos, desde a mais ínfima das criaturas aos anjos mais divinos. Quando vai falar disso, dessa providência, Kardec vai trazer-nos uma explicação, digamos assim, mais condizente com a grandeza divina. Não é um Senhor isolado, distante dos seus filhos, em algum recanto do universo. O Criador, na verdade, está em toda parte. Como já falava o apóstolo Paulo, isso está narrado em Atos dos Apóstolos, repetindo o grande filósofo grego Epimênides: nele nos movemos, vivemos e existimos. Através do fluido cósmico universal, diz-nos a doutrina espírita, o Criador espalha o seu amor, a sua providência, a sua presença em todos os recantos do universo. Estamos, digamos assim, saturados dele. Então ele não está lá, ele aqui está. A grande questão é, e aí entra a prece como recurso de sintonia, de aumento de percepção, a grande questão é aprendermos a nos conectar com essa presença. A estabelecermos uma conexão de uma banda mais larga, a fim de que possa fluir daqui para lá, como de lá para cá, do Criador para nós, como de nós para o Criador, esse fluxo do amor, da confiança, da misericórdia e da bondade divinas. É um processo feito, uma conexão feita a duas partes. E eis aí uma finalidade essencial da prece. E o Criador, claro, quer que assim o busquemos. Não importa para ele tanto a forma, os aspectos exteriores, como bem destacaram os Espíritos. Na questão, no que se refere à prece, dizem eles, complementando na questão anterior, 658, a intenção é tudo. A intenção, o sentimento com que se faz, a postura de alma com que se faz a prece, vale muito mais do que quaisquer outros aspectos. Isso já nos leva, então, a repensar como temos feito a nossa prece. Temos ainda valorizado muito esses aspectos exteriores que nos levam, por exemplo, isso é muito comum, a ter dificuldades ou a recear fazer uma oração
entre companheiros, entre pessoas queridas, como num grupo de estudo. É incrível onde a gente vai, quando a gente abre nesses grupos de estudo para a prece, fica sempre aquele silêncio mortífero. Ninguém se dispõe, ninguém se propõe, como se fosse algo a temer. Mas muitas vezes o que aí está, precisamos pensar com sinceridade para conosco. Não seria ainda essa supervalorização aos aspectos exteriores? Minha prece não é tão bonita em termos de palavras quanto a dele, a do fulano, a do ciclano, mas e daí? Se prece é pensar em Deus, falar com Deus, como, com que palavras, pouco importa. Com que tamanho, pouco importa. Já dizia Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando fala da prece: não oreis como gentios, que julgam que pelo excesso de palavras serão ouvidos. Isso não é importante. O importante é justamente esse sentimento, a sua disposição, a sua abertura para falar com Ele e ouvi-lo também. Captar o que Ele tem a nos dizer, porque muitas vezes queremos fazer da prece uma via de mão única. Nós falamos com Deus, mas poucos queremos ouvi-lo. Como Emmanuel diz também em relação ao Cristo, quando oramos ao Cristo, muitos querem falar a Jesus, poucos querem escutá-lo. Porque em geral queremos dizer o que compete a Ele, o Criador, fazer. Mas poucos nos dispomos a entender o que de fato fazer. Mas então esse é o primeiro aspecto importante a ser tratado. A definição, um próprio entendimento mais profundo do que seja a prece, o que vai nos libertando de certas amarras, de certos atavismos. Vamos nos pacificando com essa prece que seja sincera, seja ela como for. Me recordo aqui do caso de Madre Teresa de Calcutá, que ilustra bem o que é esse processo de comunicação com o Criador. Muitas vezes, de modo inarticulado, perguntaram certa feita a ela: o que você diz a Ele, ao Pai, quando ora, quando reza? E então ela responde: nada, eu só escuto. Então o repórter ficou curioso, interessante. Mas então o que Ele lhe diz quando você ora? Nada, Ele só escuta. Então ninguém diz nada e os dois escutam. Isso é a prece. Porque é muito mais uma questão de sentimento, de conexão mais profunda, que as palavras muitas vezes são limitantes, pobres para descrever. Mas ainda que sejamos convidados, por exemplo, a fazer uma prece, façamos com as nossas palavras, com a nossa característica, tenhamos a certeza, alcançaremos muito mais o coração daqueles que nos ouvem, se formos autênticos, sinceros, como somos, do que se tentarmos transparecer o que de fato não é o que somos. Então que possamos aos poucos ir nos libertando também dessa necessidade de ficar medindo, comparando a nossa prece com a dos demais. Que façamos dela esse gesto sincero, mas também que não façamos dela, muitas vezes, como acontece, sobretudo em público, uma declamação. Se for natural, se for espontâneo, que seja, mas muitas vezes acaba sendo a prece também um recurso de expansão da nossa vaidade, porque ainda estamos apegados às questões exteriores. O que poderia ser algo singelo, simples, acaba se convertendo, muitas vezes, em uma palestra. E não é essa a finalidade. Então, a simples definição já nos traz alguns pontos aí para refletirmos sobre o que seja a prece. Mas um outro aspecto que nós gostaríamos de tratar aqui hoje, e digamos assim, seria o núcleo central da nossa reflexão, derivou-se de um texto que estávamos lendo esse dia, um texto que achamos muito interessante, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 98, intitulado A Prece Recompõe. E ele vai comentar, Emmanuel, um versículo que está em Atos, capítulo 4, versículo 31, em que há uma fala assim, digamos assim, circunstancial, de um acontecimento que não nos parece um acontecimento assim significativo, ou nos parece até um acontecimento estranho, se interpretarmos a fala ou a descrição ao pé da letra, mas que Emmanuel, como sempre,
com os seus vastos horizontes, já mais amplos, bem mais amplos que os nossos, de entendimento do Evangelho, consegue extrair desse versículo uma reflexão muito interessante acerca da finalidade da prece, de uma das finalidades essenciais da prece. E esse entendimento que ele vai trazer, e eu vou ler aqui a mensagem, ela vai ser um fio condutor da nossa reflexão, muitas vezes vai ser um entendimento diferente do que aquele que, em geral, nós temos acerca da prece. Porque, em geral, nós temos um entendimento de que a prece, quando a fazemos, buscamos com ela mudar as circunstâncias que nos cercam. Em geral, quando nós oramos, nós estamos pedindo ao Criador, ao Pai, a Jesus, a um benfeitor, que, digamos assim, atue nas circunstâncias da vida que me cerca. Isso faz parte. É um dos objetivos, uma das finalidades da prece. A prece, quando feita com sinceridade, com fervor, de fato, impacta nas esferas superiores e convida outros seres, convida os benfeitores a secundarem os nossos esforços de ascensão, ajustando as circunstâncias segundo o nosso merecimento, segundo a nossa necessidade. Faz parte isso. Quem quer ver esses desdobramentos, por exemplo, da prece, na mudança, na definição das circunstâncias, basta, por exemplo, ler o livro Entre a Terra e o Céu, que tem praticamente todo o seu enredo decorrente de uma prece feita no início do livro por uma criança. A partir dessa prece feita no início do livro por uma criança, desdobram-se uma série de trabalhos e atividades dos benfeitores espirituais, amparando pessoas, ajustando as coisas, inspirando, orientando para que as circunstâncias ou para que o desfecho pudesse ser o melhor possível. Essa é uma das finalidades da prece. Mas, muitas vezes, nós a consideramos a central, a principal das finalidades. E como muitas vezes as circunstâncias não se alteram como nós gostaríamos, ficamos desacreditados da prece. Muitos ficam desalentados, abatidos, porque parece que suas preces não são ouvidas, não são atendidas. As circunstâncias, ao invés, às vezes, de melhorarem como esperaríamos, parecem até se tornarem ainda mais desafiadoras, mais complicadas. Pois bem, aqui entra a outra e a mais fundamental das finalidades da prece. Finalidade esta, ou perspectiva esta, que muitas vezes por nós não é tão assim olhada, porque demanda de nossa parte mais empenho, mais aplicação. A gente vai entender a partir do versículo que ele vai comentar. E o versículo, como diz, Atos 4:31, diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. A gente vê um versículo desse e fala, tá, mas e daí, o que é isso? É uma descrição de Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam ali em reunião, em determinado momento eles oraram, e diz o evangelista, no caso Lucas, que escreve Atos, que moveu-se o lugar em que eles estavam. Uma interpretação ao pé da letra nos levaria a pensar, o que quer dizer que moveu-se o lugar? Aconteceu ali algum tremor, aconteceu um transporte, algum fenômeno mediúnico, enfim. Não entraremos no mérito dessa questão, porque a proposta que Emmanuel vai nos ensinar a fazer isso é transcender um pouco a literalidade em busca de compreensões mais vastas, mais interessantes. Uma leitura do Evangelho menos voltada para a curiosidade, mais voltada para realmente algo que possa nos edificar. Se prendêssemos na literalidade, poderíamos ficar discutindo interminavelmente o que aconteceu, o que é esse moveu-se o lugar. Mas, se partirmos para uma interpretação espiritual, como ele de fato vai fazer, o entendimento se enriquece bastante. Porque, essencialmente, o que esse versículo está nos dizendo agora é que, a partir do momento em que oramos,
nós estamos mudando de lugar. Nós estamos saindo de um lugar e indo para outro lugar. Alguém poderá pensar, e o que tem mais nisso? Essencial. Essencial. Porque a gente precisa entender, embora encarnados que estamos, que nós não moramos na nossa casa, nós não moramos nesse corpo, nós não moramos nesta cidade, moramos, cada um de nós, no local onde projetamos o pensamento. E por local entenda-se não geograficamente, entenda-se em termos de sintonia. Cada um de nós mora onde projeta o sentimento e o pensamento. É o que nos dirá Emmanuel, é o que nos dirá Jesus. Cada um de nós mora na residência, na casa mental. E nesse sentido, olhando agora dessa outra perspectiva, é muito importante pensarmos diariamente em que local nós temos estado. Em outras palavras, em que sintonia nós temos vivido. Agora, esse versículo passa a ser entendido assim: orar é recurso fundamental de mudança de sintonia, portanto, mudança de moradia, de localização mental. Mesmo internamente, se pensarmos nessa nossa casa mental, lembremos, no livro No Mundo Maior, a definição que Calderaro nos traz, essa casa mental constituída por 3 andares fundamentais: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Aquele que está envolvido mais com o nosso passado, com as tendências inferiores, com os instintos, o consciente, onde nós agimos, laboramos, utilizamos a vontade, e o superconsciente, de onde buscamos o ideal, as metas superiores. Acontece que, diariamente, no cotidiano em geral, onde estamos vivendo? Em qual desses andares? Estou relendo agora o livro No Mundo Maior, e vários capítulos, muitos dos capítulos, André Luiz destaca ou reserva para mostrar justamente isso, como que muitos indivíduos, pela invigilância, pelo descuidado, acabam encaminhando-se para esse último degrau, para o porão, e passando boa parte da existência vivendo ali, sem as buscas mais elevadas, sem a conexão com o mais alto, sem uma vontade fortalecida que os ajude a fazer as mudanças necessárias. Por quê? Não tem treinado essa mudança de local, essa mudança de moradia, não tem exercitado como seria interessante o recurso da prece. Então agora a gente está entendendo essa finalidade primordial da prece. Mais do que mudar as circunstâncias que me envolvem, tem ela a finalidade de mudar a mim mesmo. Ou como eu enxergo as circunstâncias que me envolvem. É por isso que muitas vezes decepcionamos com a prece, porque esperávamos mudança de circunstâncias. Mas entende o alto, a sabedoria da vida, que as circunstâncias, aquelas que estamos passando, por mais difíceis que sejam, são justamente as de que precisamos. Então a prece não estaria destinada a mudá-las, mas sim a nos mudar, a nos fortalecer para que possamos lidar com elas. A preparar melhor o nosso mundo interior, o nosso terreno interior, a fim de que ali, nessa moradia interna, pudéssemos de fato construir em bases sólidas o edifício da nossa paz e da nossa felicidade. Então, a grande finalidade da prece dessa perspectiva será, mais do que mudar as circunstâncias, a dor pela qual você passa, a luta, a dificuldade, mudar a você mesmo. Fazendo-lhe enxergar isso, essa dificuldade,
de uma perspectiva mais elevada e, portanto, entender a riqueza que ela lhe traz, a oportunidade que ela lhe traz. Dar-te força, coragem, paciência, resignação, a fim de passar por essa experiência entesourando toda a riqueza espiritual que ela lhe tem a dar. Porque, caso contrário, não chegaria à sua vida. Como diz Emmanuel no livro Ceifa de Luz, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Se aquele problema chegou, alguma necessidade Ele vem atender. Ou de despertamento, ou de mudança, ou de reajuste de rota e de caminho. E a prece vem nos ajudar a entender isso e a lidar com isso. Então, dessa perspectiva da mudança do indivíduo, quando feita com sinceridade, quando feita com confiança, com real disposição de avançar e progredir espiritualmente, a prece é sempre atendida. No que diz respeito à mudança de circunstâncias, nem sempre. No entanto, no que diz respeito ao auxílio a ti mesmo, sempre. Como dirá Kardec no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, é isso que sempre lhe será concedido. A prece que tem 100% de eficácia e de retorno é aquela na qual o indivíduo pede. Ele põe 3 coisas: coragem, paciência e resignação. É isso que está descrito aqui. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam. Ao orar, o que você está fazendo internamente, na verdade, é esse movimento por deixar o lugar em que está. Muitas vezes, de pessimismo, de desesperança, de revolta, de abatimento, e elevar-se a um novo patamar de esperança, de coragem, de força e de entendimento, para agradecer pela experiência e conseguir superar, seja ela qual for. É isso que Emmanuel vai descrever sinteticamente nesse texto, resumindo a partir desse simples versículo. Ele começa dizendo assim: na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Uma analogia: pensemos construir uma casa, um edifício. É preciso tirar todos os obstáculos que poderão prejudicar a construção e a estabilidade do edifício. Deixar a base segura, deixar a base consolidada, a fim de que ele possa ali ser construído e seja duradouro, seja estável. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. O mesmo, dirá ele, se aplica agora às questões de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade e ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. Terreno duro da nossa incompreensão com relação à circunstância, com relação à vontade justa e amorosa do Pai que nos envolve a cada passo. Removendo-se esses óbices, o terreno fica mais limpo para a construção de uma paz duradoura, de uma felicidade que seja perene. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Então, essa é uma das características, digamos assim, fundamentais da prece, para as quais queríamos aqui
despertar os nossos corações. O entendimento de que a sua grande finalidade não será tanto mudar algo fora de nós, mas especialmente algo dentro de nós. Se assim pensarmos, o quanto não estaremos mais, digamos assim, confiantes e conscientes dessa força e desse poder da oração. O quanto ela não seria algo mais natural, entendendo agora que o que realmente precisa mudar diante de cada circunstância da vida sou eu, como buscaria mais esse recurso da prece a fim de me sintonizar com a vontade, com a orientação do Pai, para que soubesse como melhor proceder, para que tivesse força para melhor proceder. É isso que Jesus vai dizer, por exemplo, a Simão Pedro, no capítulo 18 do livro Boa Nova. Eles estão falando sobre prece, o capítulo 18 é chamado Oração Dominical, quando Jesus apresenta a prece do Pai Nosso. E Jesus fala da prece como esse recurso, digamos assim, de comunhão, de conexão permanente com o Criador, e diz que ela deve ser cultivada de tal modo que ela se torne algo natural em nossa vida, como respirar. Algo tão natural como respirar. Porque se orar, mais do que colocar-se de determinada maneira ou falar alguma coisa, é pensar em Deus, é em cada passo, instante da vida, em cada circunstância, agradecer a Deus e nos conectarmos a Ele para melhor agir. Se orar é isso, de fato, podemos tornar isso algo tão natural na nossa caminhada como respirar. Mas em determinado momento, Simão Pedro chega para Jesus e fala assim: olha, eu tenho tentado manter essa conexão aí, mas eu estou meio desiludido com as minhas preces, não está dando muito certo. E Jesus então volta-se a ele e pergunta: mas o que você tem pedido, Simão? O que você tem pedido a ele? E Simão diz assim: eu tenho pedido que a sua bondade aplane os meus caminhos, me ajudando na solução de algumas questões materiais. Veja o entendimento de Simão. Ainda estava mais fixado na ideia de que a prece é esse recurso de mudança das circunstâncias e não de si mesmo. Jesus olhou para ele com aquele olhar bondoso, paciente, percebeu o quanto ainda faltava em termos de compreensão, mas mansamente, como bom educador que era, disse, enquanto orares ao Pai, Simão, pedindo que Ele lhe atenda os desejos e os caprichos, muito provavelmente deixarás a prece desalentado e desiludido, inquieto. A partir do momento, no entanto, que passares, Simão, a orar ao Pai, rogando que Ele lhe ajude a entender a sua vontade justa e sábia a teu respeito, então receberás da mesma prece os bens divinos do consolo e da paz. Ou seja, abrir-me ao Criador, mostrando-me as minhas limitações e pedindo, reconhecendo ser Ele a justiça soberana e a perfeita bondade, o infinito amor. Senhor, me ajuda a entender qual a proposta aqui. Mais do que falar a Deus: Senhor, faça isso pelo fulano, faça isso por mim, pelo ciclano, me ajude nessa questão, resolva assim o assado. Como nós iremos saber o que é melhor para nós ou para o outro? E se para o outro melhor for aquela experiência? Mas vale, portanto, pedir e dizer ao Criador: ajude-o a passar pela experiência, ajude-o a entender o que essa experiência quer lhe ensinar, como também a mim mesmo, porque quando ela tiver de passar, ela vai passar. Não somos nós quem vai definir isso. Que possamos, portanto, ajudar o indivíduo a se ajudar, a se abrir também ao entendimento divino. E nós também. Que antes de querer definir o que ele deve fazer, possamos nós compreender: somos criaturas. Não somos autossuficientes, precisamos dele, da sua orientação. Se até mesmo Cristo orou, pedindo ao Criador orientação, que dirá nós, outros espíritos ainda pequeninos? A prece é esse reconhecimento de que
somos criaturas, não somos autossuficientes, não estamos ou não detemos a posição nem o poder do Criador. Então esse é um recurso fundamental, um entendimento fundamental acerca da prece. Porque nesse processo de abertura, de reconhecimento de que a grande mudança a ser feita mais do que fora é em mim, a prece passa a ser também, ou converte-se também, e essa outra característica que gostaríamos de ressaltar, converte-se também num recurso de autoconhecimento. Eu passo a me conhecer melhor. E aí me recordo da questão 660 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: a prece torna melhor o homem? E eles respondem, essa questão ela tem duas partes, tem a 660 e a 660A. Na primeira parte, os Espíritos dizem assim: sim, porque aquele que ora com confiança e com fervor se torna mais forte para vencer as tentações. Ou seja, recebendo, incorporando esses recursos do alto, nesse movimento de busca de transformação interior, ele se fortalece. Ele se torna mais consciente quanto ao que lhe compete fazer e não fazer também. Porque eles acrescentam: e envia a ele espíritos benfeitores que o irão auxiliar. Este é um recurso que jamais lhe é negado. Veja só, jamais é negado. Não importa em que condição o espírito esteja, não importa o quão baixo tenha descido, quando faz um movimento sincero, entendendo que é ele quem precisa mudar, o recurso não é lhe negado, nunca. Querem ver um exemplo? Quem lembra de André Luiz no livro Nosso Lar? Por 8 anos esteve naquela condição, mas ainda não aceitando, digamos assim, minimamente que teria se equivocado, que precisaria fazer algo diferente, que precisaria adotar uma postura diferente. Por 8 anos revoltado, com aquela incompreensão, com aquela postura de fechamento e passando por aquelas dores, aquelas dificuldades. Embora fosse visitado quase que diariamente pela sua mãe e pelo benfeitor Clarencio. A partir do momento em que sinceramente entende ele a necessidade de alguma mudança, de alguma postura diferente, faz uma prece, é esse que logo percebe a presença de Clarencio ao seu lado. Então é um recurso que não é jamais negado àqueles que o buscam com sinceridade, com disposição de mudança. Mas o mais interessante é a questão seguinte, 660A. Kardec pergunta: pois bem, mas se a prece torna melhor o homem, como é que se explica que existam aqueles, ou muitos, que oram tanto, mas que permanecem invejosos, egoístas, ciosos, etc, etc, etc. E os Espíritos então dizem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Não é orar muito, mas orar bem. Esses que assim o fazem, fazem da prece uma ocupação. Fazem dela um gasto do tempo, mas não um instrumento de estudo de si mesmos. E aqui está o ponto interessante que gostaríamos de destacar. Vejam o que os Espíritos disseram: não fazem da prece um recurso de estudo de si mesmos. Orar é também mergulhar dentro de nós, nos conhecermos, nos inteirarmos do que somos e do que precisamos mudar, das raízes das aflições que em sua maioria estão aqui dentro, em nós, ao nosso alcance, dependendo apenas de nós de serem extraídas ou removidas, mas que muitas vezes não são olhadas, não são percebidas. Por quê? Porque não fazemos da prece esse recurso de estudo de nós mesmos. Falta o cultivo dessa prece que seja realmente um mergulho interior, uma meditação, uma conexão mais profunda com o meu ser. Porque para a gente ver o que realmente vai em nós, nessa confusão de emoções e de sentimentos que todos trazemos, para a gente ver o que realmente aí está, a gente precisa
tenho dito, decantar. Alguém já viu um copo? Você põe lá um monte de coisa diferente. Põe terra, põe areia, põe um monte de coisa, mexe aquilo tudo, aquilo fica tudo misturado. Como é que você faz quando você quer separar de novo e ver cada uma das fases? É um ensinamento aí do ensino fundamental, muitas vezes. A gente usa um processo chamado decantação. O que você faz? Você deixa ele parado. Quando ele vai parando, o que é mais denso vai indo para o fundo, o que é um pouco menos denso acima, você vai separando as fases. E aí você vai discernindo tudo que estava ali dentro, que antes parecia um bolo, uma mistura, uma bagunça só. Esse é o momento da prece. É o momento de acerenar, de acalmar e perceber o que vai no seu coração, para que então você possa atuar. Porque às vezes sequer sabemos as emoções que nos têm conduzido. Somos por elas conduzidos como robôs, como autômatos, sem tomarmos a rédea da nossa existência. Por quê? Porque não paramos para separar, para discernir, para decantar. É isso que a prece irá fazer. Por isso, ao descrever a prece, também em Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer, quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Lembrando a moradia, não a moradia exterior, entra no teu quarto mais íntimo de ti mesmo e fecha a porta, ou seja, desconecta um pouco do mundo, desconecta um pouco das circunstâncias, esteja você com você mesmo. Mas nós vivemos num mundo que quase que instantaneamente, continuamente nos incita, nos impulsiona a não parar. Tem que estar sempre fazendo uma coisa. E o que a gente tem visto? Corações que não conseguem ficar consigo mesmos por 5 minutos. Tem que ligar uma TV, tem que ligar um rádio, tem que pôr uma música, tem que pôr isso ou aquilo outro. Por quê? Se ele parar, ele sente que ele vai ver toda a bagunça que está girando ali dentro. Mas a questão é, sem parar, sem ter esse momento para decantar, para discernir, para olhar o que somos, não há paz, não há equilíbrio possíveis. Então, é isso que é também orar, na definição do Cristo, como também dos bons espíritos. Parar, acerenar e mergulhar em nós mesmos. Conhecermos a nós mesmos. Porque então a gente vai estar mais apto para atuar, para agir. A gente vai entender melhor o que está gerando a dor, o que está gerando o sofrimento, que muitas vezes não é a circunstância em si que causa a dor ou o sofrimento maior, mas sim justamente a emoção com que a recebo, a emoção que vinculei a ela. Quando eu enxergo isso, eu posso mudar. Eu posso mudar. Uma experiência de enfermidade que estava antes associada à revolta, vai aos poucos se convertendo, graças a esse processo da prece, em uma experiência associada à resignação. Um hábito comum, por exemplo, nos acontecimentos do dia a dia, na vida cotidiana, no trabalho, no trânsito, associado, por exemplo, à emoção da inquietação, da angústia, da revolta, na convivência diária, o hábito de reclamar, por exemplo, vai aos poucos sendo mudado, transformado. E as relações, as circunstâncias adversas, vou tomando-as com outro sentimento, com aquele sentimento de gratidão pela oportunidade de aprendizado. Tudo isso vai sendo feito nesse processo da prece, do autoconhecimento que ela nos proporciona. Ela vai então ajustando, orientando melhor a nossa ação. E esse é outro aspecto importante que queríamos ressaltar. Já falamos da prece como esse recurso de transformação interior, mudando principalmente a nós do que as circunstâncias, esse recurso de autoconhecimento interior, e tendo isso, tendo o combustível que nos chega, a força extra que nos chega pela prece, e conhecendo-nos melhor, podemos agora agir melhor e fazer o que precisa ser feito. Porque a prece, a oração, trazem seu próprio nome, ou tem um compromisso firme, intrínseco com a ação. É por isso que a ação aparece dentro de oração. Como a dizer que é preciso que da oração saia também ação. Ação modificada, ação renovada.
São duas coisas que se complementam na nossa jornada. A oração surge como reabastecimento, como tomada de força, para que a ação se faça mais proveitosa, mais edificante, mais libertadora. Emmanuel vai comentar, ele tem uma mensagem chamada Ação e Oração, que está no livro Rumo Certo, capítulo 42, em que ele vai dizer assim: pela oração, a criatura dirige-se mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo nela, com ela e em favor dela. Então veja que é um ciclo que se fecha. É a união dessas duas variáveis, desses dois elementos que, quando unidos, geram o progresso e a iluminação. A providência, o amparo divino, e o esforço, a busca humana. A evolução é o resultado disso. Quando há a busca humana aliada sempre à providência, ao amparo divino, daí nasce o progresso, daí nasce luz. Então a oração é a busca humana, de modo mais sublime, a alma que anseia por respirar em novos patamares, novos horizontes de vida. E nunca nos falta o recurso do alto sustentando-nos na ação. Mas esse recurso do alto, a inspiração divina, precisa se concretizar em nossos passos. Caso contrário, a oração será apenas formada por palavras. Então esse é um outro aspecto importante. Conjugar a oração sempre a ação. O esforço por fazer diferente, por mudar, por me harmonizar um pouco mais com a vontade divina, por acolher essa orientação divina e me dispor agora a materializá-la na minha vida. Aí, aos poucos, a gente vai vendo a prece de fato alcançando a finalidade para a qual ela existe, nos impulsionar no progresso e ajudar-nos a estabelecer bases mais sólidas para a nossa felicidade e para a nossa paz. Seguindo aqui no texto, Emmanuel vai dizer assim, mais adiante, né? Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos, os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Então, aquela prece feita nesse clima de revolta, de fechamento à mudança e à renovação, não atinge as suas finalidades. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva. Olha só, a prece orienta novamente a nossa bússola da fé no sentido que devemos percorrer, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Poderíamos dizer, a prece aclara os caminhos e os horizontes, mas agora, daí por diante, compete a nós caminhar, compete a nós avançar, a fim de que a prece alcance efetivamente a sua finalidade. E estamos todos nós caminhando, na medida em que nos dispomos realmente a sintonizar com o Criador, alinhar a nossa vontade com a dele, estamos caminhando, dirá Jesus, para um momento em que as nossas preces, todas elas, serão integralmente atendidas. Dirá o Mestre no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedirdes vos será concedido. Emmanuel pega esse versículo, vai comentar esse versículo no livro Pão Nosso, capítulo 59, intitulado Sigamos até lá, como a dizer que é esse o horizonte que buscamos. E ele então, comentando esse versículo, diz:
alcançaremos um dia, cada um de nós individualmente, como também todos nós coletivamente, a condição das preces integralmente atendidas. Porque é o que Jesus disse. Chegará um dia em que tudo que for pedido será concedido. Mas ele põe um condicionante. E o condicionante faz toda a diferença. Ele diz: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Parece simples, mas esse é, em síntese, o objetivo que todos estamos buscando no Evangelho. Fazer com que Cristo viva em nós como nós nele. É isso que Emmanuel irá dizer. Alcançaremos esse estado quando? Quando vivermos espiritualmente em Cristo. Porque então teremos alcançado a justa finalidade, ou melhor, o justo objetivo, a justa característica de cada coisa e de cada acontecimento, de cada circunstância. Nós vamos ter, quando chegarmos a essa condição, tivermos perfeitamente integrado o nosso coração, a nossa mente, aos ensinos do Cristo e, portanto, à comunhão com o Criador, passaremos nós a entender cada circunstância, cada coisa e cada pessoa no seu devido lugar, no seu devido tempo, da maneira mais justa e mais sábia. Então, não mais pediremos, por exemplo, que aquela circunstância que antes julgava ser um problema seja afastada, porque agora já sei que ela é solução. Não mais pedirei que aquela dor que antes julgava algo extremamente lamentável, do qual tinha que reclamar ou me lamentar, não mais pedirei que se afaste, porque enxergarei nela, se me visitou, a companheira amiga que me veio despertar para alguma coisa que eu não estava olhando. Na medida em que vamos crescendo, vamos subindo, enxergando as coisas de mais alto, e aquilo que do vale não enxergávamos, lá de cima passamos a enxergar. E tudo como que começa a se explicar. O caminho que parecia sem saída, quando enxergado do vale, quando subimos lá em cima, na verdade apontava ou dava saída para uma planície vasta, bela, grandiosa, se soubéssemos apenas perseverar um pouco mais. É isso que a prece vai fazendo conosco. E é isso que é, por exemplo, em nossos dias, tão essencial. O esforço de nossa parte por cultivarmos isso e estarmos conectados a essas perspectivas mais elevadas, a fim de que consigamos, apesar das lutas, manter sempre a esperança, a confiança. Seja no vale, seja onde for, como diz o Salmo 23, ainda que passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque há uma providência que vela por nós. O que nos falta apenas é entender, e mais do que isso, sentir aonde ela quer nos conduzir com aquelas experiências. É por isso que Jesus, por exemplo, no seu sermão profético, Mateus 24, quando vai falar dos tempos da transição que agora a gente vive, vai falar das dificuldades desses tempos da transição, então em determinado momento ele vai dizer assim: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A gente fica pensando, não estamos na Judéia e não estamos perto de um monte. O que Jesus quis dizer com isso? Mais uma vez, é Emmanuel quem vem em nosso auxílio. Ao comentar esse versículo, ele diz: por Judéia, entenda-se aqueles que já estão na região espiritual de busca do discipulado com Jesus. Os que estão na Judéia são aqueles que já, de algum modo, estão buscando seguir os passos do Mestre e as suas lições. Pois bem, Jesus estava orientando a esses, os seus discípulos do futuro, nós, que nesses momentos de transição, de dificuldade, em que as sombras aumentam, o pessimismo, a desesperança, nós fizéssemos o quê? Subíssemos aos montes. Como? Pelas vias da oração, pelas vias do trabalho no bem, dessa oração cultivada, dessa oração sincera, feita no mais íntimo de mim mesmo, lá nesse quarto interior. São essas as características da prece, agora muito enriquecida em sua dimensão e em sua finalidade, graças à luz que o Espiritismo nos traz. A alavanca fundamental do nosso progresso,
que deve ser por nós cultivada com tamanha importância similar até à respiração do corpo. Seria a prece, a respiração da alma, que nos dá vigor, que nos dá orientação, que nos dá norte também para agir. Juntando aí oração e ação que impulsionam o nosso progredir. Na feliz definição de André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, capítulo 25, com a qual encerro a nossa reflexão nesta noite, orar é o recurso mais fundamental para a renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Que possamos nós todos buscar esse divino entendimento que flui incessantemente, envolvendo a todos nós do coração da vida, e que possamos albergá-los na vida do nosso coração, abrindo novos horizontes de luz e de realização. Muita paz a todos, que Jesus nos inspire sempre.